Olá, professor Diego do Fusão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos então para mais uma aula de cidadania, certo? Então, vamos lá. Vamos dar seguimento a isso aí. Então, prosseguindo, vamos falar hoje sobre responsabilidade social e sua contribuição para o mundo. O que seria responsabilidade social? Já parou para pensar? Tem alguma ideia do que seja? Não? Então, não só isso e muito mais, você vai ficar sabendo o que na aula de hoje. Uma coisa muito importante, certo? E contribuição. Contribuição é o quê? Quando uma coisa ajuda, certo? Nós precisamos nos ajudar. Precisamos cuidar uns dos outros. Por que essa necessidade? Você vai descobrir ao longo da aula, ok? Falar para vocês sobre história da responsabilidade social e sua expansão, ou seja, quando que surgiu, por que surgiu, para que finalidade e quando que ela começou a crescer e vem crescendo muito nos últimos anos, tanto que nos últimos anos não, né? Muito tempo, tanto que hoje em dia já chega a ser até lei as empresas terem responsabilidade social. Você sabia disso? Então vamos lá. Novas perspectivas para as empresas. E aí? Quais são as novas perspectivas aí com a responsabilidade social? Para que finalidade? E, claro, né, coisas que estão acontecendo na realidade. E é claro, falar para você sobre, você ou vocês, falar para você sobre responsabilidade social do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Quem é o primeiro setor? Não sei. Vamos descobrir. E o segundo setor e o terceiro? Quem são e para que serve? Será que eles estão conectados? Será que eles estão ligados uns aos outros? Então, vamos descobrir aqui juntos, beleza? Não saia daí e assista esse vídeo até o final. Tô parecendo aqueles caras do YouTube. E aproveite, vai curtindo, vai compartilhando, dê o seu joinha. Não, não precisa não. Aqui é mais para você mesmo, ok? Então, bora lá. Agora falhou aqui meu computador. Ótimo, maravilha. Muito bem. História da responsabilidade social e sua expansão. Bom, primeiro você precisa saber o que é responsabilidade social. Responsabilidade social é o seguinte: tem pessoas trabalhando para sua empresa, tá? Como é que estão as situações da pessoa? Situação de higiene, a situação do como é que ela da cabeça, do estresse, certo? Como que funciona? E como que essa empresa está agindo em conformidade com o meio ambiente? Essa empresa aí, ela está dando qualidade de vida aos seus funcionários? Está dando direitos a eles? Enfim, como vocês podem ver na imagem, a responsabilidade social ela promove o bem-estar não só das pessoas que trabalham na empresa, como também de pessoas fora da empresa e ou fora da empresa. Enfim, várias situações aí você pode encontrar sobre reciclagem, cursos de capacitação, ou seja, o funcionário está como que fica o funcionário. Eu já vi casos assim de jornal, por isso que é importante você assistir jornal, que assim no escritório, não sei se é de São Paulo, do Rio de Janeiro, isso já faz muito, muito tempo mesmo. Tipo, todo mundo trabalha sentado, né, no escritório. Aí sai daqui, levanta o computador, tem de tantos em tantos tempos, vai uma pessoa lá, um professor, claro, não vai também com roupinha de academia. Chega lá, as pessoas têm que levantar das cadeiras e têm que, né, fazer exercícios de alongamento, esticar, fazer um polichinelo, fazer alguma atividade física para poder aguentar. E parece bobeira isso aí, mas não é. O rendimento da empresa cresceu muito, certo? E isso aí vem de fatos muitos muitos muito fatos históricos muito anterior a isso que você está vendo aí, certo? Por que você acha que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para você, tá? Não deixe de ser um caso de responsabilidade social. Por que tem que ter pelo menos um dia de folga na semana? Você já parou para pensar por quê? Para que finalidade? Por quê? Nunca parou, não? Isso aí é uma coisa, ó, vem desde o tempo feudal.
certo? Eles verificaram que o trabalhador lá que ralava pra caramba, não ficava com quase nada e dava lá a contribuição, uma parte para a igreja, uma parte para os donos dos campos, né, que alugava um pedaço para você, a própria igreja, os próprios governantes viram o seguinte, viram que se a pessoa ela tiver um dia de descanso e também um intervalo no almoço e tudo mais, o rendimento crescia bastante, porque o rendimento não estava indo, porque a pessoa ela trabalhava de segunda a segunda e ela ia se arrastando, se arrastando. Então isso é uma coisa ó, que já vem ó, desde o tempo da Idade Média, se você não sabe, tá? Curiosidades aí, de eu também a cultura, tá? Então vamos lá. Mostra que a responsabilidade social teve início nos Estados Unidos na década de 50 e na Europa nos anos 60, certo? As primeiras manifestações com Charles Eliot em 1906 e Arthur Hartley em 1907 e John Clark em 1916. No caso, como as pessoas eram contra o socialismo, acabou que não foi muito para frente essas manifestações que eram direitos do trabalhador. O trabalhador tem que ter o bem-estar, a população em volta ali da empresa tem que ter essas coisas, certo? Então, somente em 53 que, com o lançamento desses livros que você está vendo aí, Social Responsibilities, The Businessman, Homem de Negócios, se você for traduzir. E aí vem os autores direitinho, depois você dá uma lida, meu inglês é péssimo, eu não gosto muito de ficar lendo nome de nome de autor, tudo que eu acho que perde um pouco o foco. Enfim, e como que foi a sua expansão? Na década de 70, que surgiram associações em direito dos trabalhadores, ok? Poxa, não era justo o cara trabalhar e não ter nenhum direito, não ter um direito de folga, não ter um direito de almoço, não ter um direito de... Estou dando um exemplo, claro, né? Um exemplo de salário, família, enfim, melhores condições de trabalho, tipo, pessoa que vai trabalhar com coisa perigosa, ela tem equipamento de proteção, enfim. Então, a partir dali que começaram a responsabilidade social, certo? E ela é um fator decisivo para o desenvolvimento e o crescimento das empresas. Claro, poxa, não é bom você entrar numa empresa onde não é legal você entrar numa empresa onde seus filhos eles vão ter bons estudos, né? A empresa ela vai custear o estudo dos seus filhos, vai dar um plano de saúde. É uma empresa envolvida em ações de reciclagem, de melhorias, tem uma parte da empresa que a empresa pegou um terrenão lá que estava sobrando e aproveitou que ao invés de tudo que é material que não estava sendo utilizado, eles usam para poder reciclar e fazer novos produtos, ó, dando mais emprego a mais pessoas. Olha só, aquele lixo que seria descartado, aquele lixo que seria jogado fora da empresa, o que vai acontecer? Vai vir benefício da própria empresa. Pessoas vão trabalhar, pessoas vão ter melhores expectativas de vida, porque vão poder pagar seus aluguéis, moradia, enfim, a empresa também ela vai crescer com isso aí, certo? Então tá aí a dica para você. E as perspectivas, aqui apenas é só um gancho para você entrar aqui. Como eu falei, as empresas também, a responsabilidade social não vai só para os funcionários, vai muito mais além. Poxa, uma empresa que polui o meio ambiente, olha só que coisa chata, que coisa... O que adianta? A empresa está tratando bem os funcionários, está dando tudo para os funcionários que eles merecem, até muito mais além. Chega, aí polui o rio, polui o meio ambiente. E aí? Como é que fica? Não fica legal. Então, tem os desafios, certo? A empresa tem que produzir, a empresa tem que fazer investimento para não poder soltar gases poluentes na atmosfera, para aumentar a camada de ozônio. Enfim, as novas perspectivas para a empresa é melhoria nas condições de vida da sociedade para a transformação na realidade social vigente, ou seja, vigente, que está acontecendo no momento, certo? Então, tá aí a dica para você que
isso aí, as empresas investem, as empresas gastam dinheiro, mas em compensação não vai ter nenhuma ação de, né, imagina, todo mundo entra com uma ação com a sua empresa que você está poluindo o meio ambiente, você vai ter que pagar milhões com isso. Então, antes de você investir na sua empresa e dar uma qualidade de vida não só para as pessoas que estão ali, como as que estão em volta, do que você ter que gastar milhões de indenização. E não envolve só isso, envolve até investimento na segurança da empresa para evitar acidentes, evitar um monte de coisas, certo? Então tá aí. Vamos seguir? Vamos então para o próximo? Então, simbora lá. Então, vou falar para você agora do primeiro setor, né? Como vocês viram, tem o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Vamos então falar do primeiro setor. O primeiro setor é o governo que é responsável pelas questões sociais. Gente, quando eu estou falando de governo, eu estou falando do país, estou falando do Brasil, estou falando prefeituras, enfim, governo é que manda, que manda na população dos Estados Unidos, Canadá, qualquer país. Ou seja, quando eu falo governo, é o país que comanda, não o país geograficamente falando. Então, o país que eu falo são pessoas, ou seja, são os políticos que vão comandando aí as questões sociais, certo? Então, aí eu coloquei um texto bem simplesinho, que eu acho que não preciso nem comentar muito, não. Dá para dar uma lida no texto que dá para entender. Ó. A responsabilidade objetiva do Estado trata-se de uma das teorias que busca explicar a responsabilidade civil, ou seja, de todo mundo envolvido, da administração pública. Administração pública, ou seja, você paga impostos, água, luz, telefone, dinheiro, investimento em tecnologia, obra para a melhoria da sociedade, enfim, isso é administração pública. O que eles fazem com dinheiro para melhor servir, certo? Trata-se, portanto, da obrigação do Estado de recompor danos causados a terceiros. Terceiros? Sim, terceiros são as pessoas, certo? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor, você, como já aconteceu, né? Já aconteceu caso assim de segurança maltratar funcionário, ou judiar, ou acontecer alguma coisa errada com alguém, né? Por exemplo, tem um caso específico que eu lembro. O que é terceiros? Porque às vezes eu falando assim, você não vai entender. Terceiros são outros, significa outros. Por exemplo, vamos supor, teve um caso de um cara que foi reclamar que não estava tendo atendimento, ele foi agredido pelo segurança e ainda brigou com o segurança. E aí o que aconteceu? O cara entrou em um processo, uma reclamação contra esse hospital aí. E o hospital ele tirou dele da reta, falando o seguinte, ó, esse segurança ele não pertence ao hospital, é de uma empresa terceirizada. O que é uma empresa terceirizada? Que ele contratou de outro lugar. Então a culpa não é do hospital. O hospital responde, mas quem responde mais é a empresa pela qual contratou. Então terceiro significa para outras pessoas aí, certo? Então vamos lá, continuando o que eu estava falando, obrigação do Estado de recompor danos aos terceiros. Então, por exemplo, essa época aí do, quer ver um exemplo? A época pela qual eu estou gravando esse vídeo, certo? Que vai ser até um fato histórico que as pessoas estão comentando. Por exemplo, nessa época agora do Covid, que as pessoas estão em casa, que não estão podendo sair, que não sei o quê, e o governo está dando um auxílio emergencial de R$ 600 aí para as pessoas. Isso aí já não é culpa do governo, não é culpa do governo o caso da doença, mas assim, o governo teve que mandar as empresas fecharem as portas e as pessoas ficarem em casa. Com isso, as pessoas ficaram desempregadas, os salários foram reduzidos. Então, uma forma do governo recompor os danos causados a terceiros, ou seja, somos nós, é dar o tal do auxílio emergencial. Só? Então, aí por aí você já tem uma ideia, mais ou menos, do que eu estou falando aqui. Beleza? Então, o primeiro setor é o Estado, é o governo que comanda o país. Tá? Essa é a responsabilidade social. Deixar todo mundo bem, todo mundo legal, amparar as pessoas pobres, desfavorecidas, enfim, resolver
aí o problema das pessoas, ok? Então vamos agora para o segundo setor, que são as empresas, o setor privado. Falou em privado, falou em empresas. São empresas que têm donos, ok? São empresas que têm donos e que comandam, certo? A Casas Bahia tem dono, o SBT tem um dono, que você conhece muito bem, que é o Silvio Santos. Enfim, é o setor privado, é o setor das empresas, de grandes empresas, certo? Então, vamos lá. Não tem tanto texto assim, dá para dar uma lidinha junto contigo e ir explicando bonitinho para você. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Claro, a empresa que comanda as regras e, claro, ela segue o Estado. Olha, o salário mínimo é tanto. Tem um monte de gente que na sua empresa que recebe salário mínimo. Então, você vai seguir o que o Estado manda, ok? Questões individuais. Com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais. Ou seja, quando o Estado não chega junto, as empresas elas entram em ação. Por exemplo, nessa época aí de pandemia, você provavelmente já deve ter visto várias lives, né? Como eu vi a live da Sandy Júnior, eu vi a live lá do Leonardo com o Eduardo Costa no Cabaré. Eu vi a live do Pegadinha do Malandro, meu irmão, do Serginho Malandro. E o que acontece? Você viu lá, você que deve ter observado, já viu como que eles estão lá falando, eles estão pedindo ajuda para as pessoas e a empresa tal está doando não sei quanto de medicamento, empresa tal está doando toneladas de alimentos. Então é isso aí, certo? Questão social. Falou em social, falou sociedade, ou seja, das pessoas que compõem o país, ok? Através de inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor, que eu vou explicar para você o que é, para não botar o carro na frente dos burros, certo? Então, a responsabilidade das empresas públicas por danos causados a terceiros é objetiva, independentemente desses terceiros serem usuários do serviço público. Então, independentemente, gente, independentemente, pessoal, do que eu estou falando, as empresas também ajudam a pessoas desfavorecidas, ajudando também o primeiro setor, que é o privado, perdão, que é o privado não, que é o Estado, ok? A Constituição de 1988, aquela Constituição do livrinho, prevê a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, pessoas que representam, né, a sociedade perante a justiça, certo? E prestadores de serviço, enfim, essas coisas aí. A Constituição prevê responsabilização das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, de direito público, as pessoas relacionadas à política, e direito privado referente às empresas, aos serviços públicos e é objetiva. Então, está aí a dica para você do segundo setor. E para a gente fechar aí essa questão, aqui do nosso vídeo, né, da nossa videoaula aí da aula 8 de cidadania, ok? Vamos lá falar para você do terceiro setor. O terceiro setor são pessoas que se organizam em jurídicas, ou seja, entidades sem fins lucrativos, enfim, como você pode perceber. Associações, fundações religiosas, partidos políticos, organizações, ou seja, são entidades que representam as pessoas, representam o povo. Como eu já falei anteriormente, tem que ter alguém para poder representar, por mais que seja, por exemplo, na parte religiosa, tem que ter líderes que vão representar, que vão dar voz àquelas pessoas que estão ali, certo? Como passa no jornal, tem manifestações contra e a favor do governo atual, não sei o quê. Nos Estados Unidos, que nesse exato momento que eu estou acompanhando, está passando lá as pessoas se manifestando contra
ex-segurança que foi asfixiado e morto pelo policial, as pessoas fazendo protestos, enfim, são grupos de pessoas que vão representar grupos maiores de pessoas. Esses aí são o terceiro setor, ok? Ó, tem aqui os exemplos, ó. Botei aqui uma mãozinha, né, dizendo religião, política, associações, grupos trabalhistas, partidos políticos, enfim. E sobre a responsabilidade social, ou seja, não é porque o cara está no comando quer dizer que ele faz tudo. Para alguém estar no comando, para alguém estar no poder, tem que ter alguém por baixo que esteja fazendo aquilo que foi executado por cima, ou que foi combinado e acertado entre as outras pessoas. Então, aí, ó, concede, no que concerne a responsabilidade social, todas as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, que respondem perante a justiça física, qualquer pessoa, possuem o seu quinhão de responsabilidade, ou seja, você que participa de uma associação de moradores, de um condomínio, do condomínio aí do condomínio do seu prédio, enfim, você que participa dessas coisas, não é a pessoa lá de cima, mas pô, todo mundo precisa um do outro. Para o cara estar aqui em cima, tem que ter alguém aqui embaixo, ok? Então, cada pessoa é uma peça muito importante para poder correr atrás aí dos seus objetivos, beleza? Então, agora vamos aqui às nossas atividades. Ó. Explique resumidamente sobre o primeiro, segundo e terceiro setores. Conte resumidamente a história da responsabilidade social, pode ser com suas palavras, e como se expandiu a responsabilidade social, como ela cresceu. Professor, se eu quiser falar o que é responsabilidade social com as minhas palavras, eu posso? Perfeitamente. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e até a próxima, pessoal.